Boa noite a todos. Dando então continuidade aos estudos da casa, os senhores sabem que o ano passado foi comemorado 150 anos da primeira edição do Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864. E a doutora Marlene, comemorando essa data especial, começou, já no ano passado, a reestudar o Evangelho, capítulo por capítulo, trazendo suas considerações, sua experiência, ao longo do ano passado todinho, e nós vamos continuar este ano também fazendo o estudo, complementando esse estudo nessa comemoração desses 150 anos que se passaram, E a última apresentação da doutora Marlene aqui conosco foi o capítulo 14º, e hoje nós vamos então estudar o capítulo 15º do Evangelho, que tem por título Fora da Caridade não há salvação. E uma coincidência bastante grande, a edição deste mês de janeiro de 2005 da Folha Espírita exatamente tem encontro ao título deste capítulo 15º. Saiu hoje a edição da Folha Espírita. Quer ser feliz? Pratique a bondade, Para outra câmara também, nossos companheiros que estão nos assistindo nos seus lares também podem adquirir seus exemplares da Folha Espírita, fazer sua assinatura. Está funcionando. Tem que aumentar um pouco mais. Então, vem de encontro ainda, nós não tivemos oportunidade ainda de ler esse editorial da Folha Espírita, nem esse artigo que se refere aqui a essa manchete, Mas com certeza, como todos os demais artigos, todos os demais exemplares da Folha Espírita, sempre traz artigos muito importantes, muito interessantes, que têm por finalidade sempre aprimorar os nossos conhecimentos, ampliar os nossos conhecimentos, E vem bem de encontro ao tema deste capítulo 15º, que é Fora da Caridade não há salvação, que é o lema da doutrina espírita, que Kardec colocou no limiar da doutrina espírita, E ele tem um subtítulo aqui: O necessário para salvar-se, um bom samaritano. E nos diz o seguinte, Allan Kardec, logo no começo do capítulo 15º: Mas quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará sobre o trono de sua majestade. E serão todas as gentes congregadas diante dele, e separará uns dos outros, como o pastor que aparta dos cabritos as ovelhas. E assim porá as ovelhas à direita e os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que hão de estar à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí o reino que vos está preparado desde o princípio do mundo. Porque tive fome e destes-me de comer, tive sede e destes-me de beber, era hóspede e recolheste-me, estava nu e cobriste-me, estava enfermo e visitastes-me, estava no cárcere e viestes-me ver ou ver-me. Então lhe responderão os justos, dizendo: Senhor, quando é que nós te vimos faminto e te demos de comer, ou sequioso e te demos de beber? E quando te vimos hóspede e te recolhemos, ou nu e te vestimos? Ou quando te vimos enfermo ou no cárcere e te fomos ver? E respondendo, o rei lhes dirá: Na verdade vos digo, que quantas vezes vós fizestes isto a um dos meus irmãos mais pequeninos, a mim é que o fizestes. Então dirá também aos que hão de estar à esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para que o fogo eterno que está aparelhado para o diabo e para os seus anjos.
porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, era hóspede e não me recolhestes, estava nu e não me cobristes, estava enfermo no cárcere e não me visitastes. Então eles também lhe responderão dizendo: Senhor, quando é que te vimos faminto, ou sequioso, ou hóspede, ou nu, ou enfermo, ou no cárcere, e deixamos de te assistir? Então lhes responderá ele, dizendo: Na verdade, vos digo que quantas vezes o deixastes de fazer a um desses mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. E irão estes para o suplício eterno, e os justos para a vida eterna. Esse é um texto que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, versículos 31 a 46. E nós verificamos no texto algumas palavras um tanto meio fortes, né, que teriam talvez sido pronunciadas por Jesus, como na parábola. Jesus ensinou muito por parábolas, né? E aqui era uma parábola que Jesus havia trazido para aqueles que estavam lá, os seus próximos, né? E fala de malditos e coisas parecidas. Mas acontece que a língua tem as suas deformidades, as suas fraquezas, né? A interpretação não correta, né? Então podem ter havido influenciações não muito precisas na transferência para o palavreado nosso, para a língua portuguesa, ou para a língua latina, ou para outros idiomas que foram transmitidos naquela época, né? O importante é a mensagem que Jesus estava trazendo àqueles todos que estavam ali próximos, da importância de nós nos revestirmos da chama da caridade e atender a todos aqueles que estão próximos a nós, da maneira que seja efetivamente um atendimento preciso, correto, que chegue na hora certa, na dosagem correta, no envolvimento completo daqueles que necessitam da ajuda. E continua Allan Kardec nesse 15º capítulo nos dizendo: E eis que se levantou um doutor da lei e lhe disse para o tentar, sempre tentando, a redundância, tentando tentar Jesus, né? Querendo tentar Jesus de alguma forma, pegar Jesus no contrapé, né? E eis que se levantou um doutor da lei e lhe disse para o tentar: Mestre, que hei de eu fazer para entrar na posse da vida eterna? Disse-lhe então Jesus: que é que está escrito na lei? Devolveu Jesus a pergunta ao doutor da lei: Como lês tu? E ele, respondendo, disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o seu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus lhe disse: Respondestes bem, faze isso e viverás. Mas ele, querendo justificar a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E Jesus, prosseguindo no mesmo discurso, disse outra parábola que Jesus nos vem falar, né? Sobre a parábola do bom samaritano, né? E quem é meu próximo? Jesus, prosseguindo no mesmo discurso, disse: Um homem baixava de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos de ladrões, que logo o despojaram do que levavam. Assaltantes, né? E depois de o terem maltratado, pisotearam, e depois de o terem maltratado com muitas feridas, se retiraram, deixando-o meio morto. Aconteceu, pois, que passava pelo mesmo caminho um sacerdote, e quando o viu, passou de largo. O sacerdote desviou o caminho. E assim mesmo, um levita, chegando perto daquele lugar, vendo-o, passou também de largo. Mas um samaritano, que ia assim o caminho, chegou perto dele, e quando o viu,
se moveu à compaixão, chegando-se, lhe atou as feridas, lançando nelas azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, o levou a uma estalagem e teve cuidado com ele. E ao outro dia tirou 2 denários e deu-o ao estalageiro, e lhe disse: tome, tem-me cuidado dele, o quanto gastares demais, eu te satisfarei quando voltar. Qual desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos do ladrão? Porque o samaritano não era visto com bons olhos, né? Aqui nós tínhamos um clérigo que passou por ali, né? Um sacerdote que saiu do caminho, não quis saber de atender o necessitado. Passou um levita, que também era uma pessoa de boa índole, de bom posicionamento na vida, e passou o samaritano, que não era bem visto, era um meio deixado de lado pela sociedade do local, e foi exatamente o samaritano que se revestiu de caridade, de bondade, de amor ao próximo, né, e foi atender. Qual desses 3 que parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? Repetindo a palavra, a pergunta de Jesus, né? Respondeu logo o outro: aquele que usou com o tal de misericórdia. Então lhe disse Jesus: pois vai e faze tu o mesmo. Esse texto faz parte do Evangelho de Lucas, no capítulo 10, versículos 25 a 37. Continua então Kardec nos falando sobre caridade, sobre moral, sobre bons serviços que devemos fazer ao nosso próximo. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, ou seja, nas 2 virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinamentos, mostra essas virtudes como sendo o caminho da felicidade eterna. Olha, que Kardec resume de uma forma magistral todo o ensinamento do Evangelho, né? Toda vez que nós nos revestirmos, então, pela chama da caridade, do amor, da bondade para o nosso próximo, nós estaremos fazendo a vontade de Jesus, plenamente a vontade de Jesus. Estamos criando para nós mesmos, né, no futuro da nossa existência, momentos extremamente agradáveis, né? Maida estava nos falando aqui, na primeira parte dessas atividades desta noite, sobre o nosso mundo na Pátria Maior, no estudo do livro Nossa Vida do Outro Lado. Ele falava sobre os ensinamentos do mentor da casa, num livro que ele nos trouxe em 1932, e falava exatamente a existência do mundo espiritual, né? E tudo aquilo que nós fazemos aqui no mundo corpóreo, no mundo da terra, no mundo em que nós vivemos, exatamente o mundo que nós vamos viver quando nós nos despojarmos do nosso corpo físico, né? Imagine a importância que nós temos de comandar a nossa vida dentro dos princípios sublimes dos textos evangélicos que Jesus tão caridosamente veio nos trazer na sua passagem pela vida terrena, que não precisaria ele vir, né? Precisou de 1000 anos para poder habitar novamente um corpo físico e vir nos trazer uma moral diferente, para que a gente pudesse, há 2000 anos atrás, nos envolvermos nesse sentimento sublime do amor ao próximo, da humildade, da caridade, e 2000 anos se passaram e nós estamos ainda aqui rastejando, não entendendo as palavras do Mestre, né? Falamos de caridade da boca para fora, mas quando chega o momento de nós arregaçarmos a manga, nos envolvermos na chama sublime da caridade, nós fazemos vistas grossas, nós fazemos como o levita que viu lá o doente que tinha o irmão que tinha sido vítima de assaltantes, e o sacerdote, que tinha por obrigação de se envolver na chama maior
da caridade, porque fazia parte do seu currículo de vida, ser sacerdote, é a chama principal do envolvimento, do trabalho, do amparo, da humildade. Tudo isso aí faz parte da vivência de um sacerdote, né? E ele também saiu do caminho, precisou então vir um samaritano, que era uma pessoa visto com desprezo pela sociedade, mas ele se revestiu da chama da caridade e foi lá atender, fazer o atendimento necessário para aquele irmão que estava ali, que tinha sido vítima de assaltantes, né? E Kardec coloca muito bem, então, toda vez que nós nos envolvermos, deixando de lado o orgulho, o egoísmo, e nos envolvermos na chama sublime da caridade, do amor ao próximo, nós estaremos com certeza fazendo a vontade de Jesus, valorizando essa vivência que Jesus nos trouxe há 2000 anos. E continua Kardec: bem-aventurados, disse ele, os pobres de espírito, quer dizer, os humildes. Aqueles pobres de espírito são os humildes, não são os pobres financeiramente, né? Os pobres de espírito são as pessoas humildes, pode ser ricos materialmente falando, ou pode ser pobre materialmente falando também, mas são humildes. Tem mesmo o rico, ele pode ser uma pessoa rica e humilde, né? Conhecemos pessoas humildes e ricas, como conhecemos pessoas pobres extremamente orgulhosas, porque em vidas passadas tiveram vivendo em palácios, né? Rodeadas de serviçais, né? Envolvidas com mandos, detendo o poder, né? Depois vem numa vida seguinte, para reparar erros, acaba vivendo num mundo difícil, de uma favela, com dificuldades extremas, mas o seu espírito traz aquele sentimento ainda de orgulho, de vaidade. E aí conhecemos pessoas das duas formas, né? Aquele que se envolve na chama sublime da humildade é um vencedor da vida. É o que Kardec está nos dizendo. Quer dizer, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm o coração puro, bem-aventurados os mansos e pacíficos, bem-aventurados os misericordiosos. Amai o vosso próximo como a vós mesmos, fazei aos outros o que desejaríeis que vos fizessem. Amai os vossos inimigos, perdoai as ofensas. É fácil nós perdoarmos as ofensas? É fácil falarmos, né? É fácil falarmos que vamos perdoar aquele que nos ofende. Ah, tudo bem, eu perdoo aquele fulano, mas eu não quero mais ele, hein? Isso é perdão? Tenho certeza que não, né? O perdão é um perdão total, né? Envolvente. Perdoou, perdoou. Vamos abraçar aquela pessoa que nós perdoamos, né? Se cometeu alguns erros, nós também cometemos erros, né? Eu gostaria de receber daquele que nós maltratamos algum sentimento de perdão? Sem dúvida que gostaria, mas um perdão total, envolvente, né? Amplo, né? Perdão da boca para fora não é perdão, é envolvimento, é fingimento, é postura errônea na vida, né? Perdoai as ofensas se quereis ser perdoados, fazei o bem sem ostentação, julgai-vos a vós mesmos antes de julgar os outros. E nós fazemos exatamente o oposto, né? Repetindo, julgai-vos a vós mesmos antes de julgarmos os outros. E nós fazemos exatamente o oposto. Nós julgamos os outros com uma facilidade extraordinária. Os outros fazem uma coisinha de nada para nós, aquilo é um mundo que caiu, né? E quando nós fazemos algo semelhante, ou até bem pior para os outros, nós encontramos justificativa para os nossos erros, para os nossos desacertos. Não, eu fiz aquilo, nós encontramos justificativa. Eu fiz aquilo porque eu estava envolvido em tal sentimento, porque isso, por causa daquilo. Nós encontramos razões para justificar o nosso ato mal feito, né? E o outro que às vezes faz as coisas para nós
sem sentido, sem querer, nós não enxergamos dessa forma, nós enxergamos de uma forma muito mais violenta. É isso que acontece sempre. E eu falo sempre em casa, com a minha família, com a minha esposa, com meus filhos. Isso é muito fácil no ser humano. Nós encontramos justificativa para os nossos erros, por piores que sejam, nós encontramos justificativa, mas não encontramos uma palavrinha para justificar uma atitude não correta ou errada mesmo do nosso próximo, né? Como é fácil nós nos envolvermos em sentimentos assim desse tipo. Continua Kardec. Humildade e caridade, eis o que não cessa de recomendar e o de que ele mesmo dá exemplo. Orgulho e egoísmo, eis o que não cessa de combater. Mas ele fez mais do que recomendar a caridade, pondo-a claramente em termos explícitos como a condição absoluta da felicidade futura. No quadro que Jesus apresenta do juízo final, como em muitas outras coisas, temos de separar o que pertence à figura e à alegoria. A homens, como aos que falava, ainda incapazes de compreender as coisas puramente espirituais, devia apresentar imagens materiais, imagens fortes, porque o povo não estava nada preparado para receber informações sobre o plano espiritual, né? Eram homens rudes, que estavam ali acostumados ainda com as leis de Moisés, do olho por olho, dente por dente, e Jesus veio trazer uma moral nova. Imagine você oferecer a outra face para aquele que te havia batido numa face, né? Imagine você oferecer a capa àquele que te pedisse uma camisa, ou andasse com ele 2.000 passos, aquele que te obrigasse a andar 20 metros, né? Jesus veio trazer uma moral diferente. Aquele povo naquela época, um povo que ainda é bastante rude interiormente, moralmente, espiritualmente, não adiantava Jesus falar de uma maneira explícita sobre valores espirituais. Então ele usava muito as parábolas para tentar exemplificar, né? Parábolas que estão até hoje aí sendo estudadas por nós e muitas vezes não compreendidas ou mal compreendidas, né? Mas ele falava muito por parábolas. Para que fossem melhor aceitas as considerações que Jesus fazia, né? Não podia mesmo afastar-se muito das ideias em voga no tocante à forma, reservando sempre para o futuro a verdadeira interpretação de suas palavras e dos pontos que ainda não podia explicar claramente. Mas, ao lado da parte acessória ou figurada do quadro, há uma ideia dominante, a da felicidade que espera o justo e da infelicidade reservada ao mal. Isso é uma patente nas considerações que Jesus fazia, né? Da felicidade que estava esperando todo aquele que se investia da chama da caridade, da bondade, do amor ao próximo, né? Nesse julgamento supremo, quais são os considerandos da sentença? Sobre o que se baseia a inquirição? Pergunta o juiz se foram atendidas estas ou aquelas formalidades, observadas mais ou menos estas ou aquelas práticas exteriores? Não. Ele só pergunta por uma coisa: a prática da caridade. E se pronuncia dizendo: passai à direita, vós que socorrestes os vossos irmãos. Passai à esquerda, vós que fostes duros para com eles. Separando bastante, né? De uma forma bastante radical. Aquele que se envolveu na caridade passava para a direita. Aqueles que eram dureza, que tinham dureza nos corações, passavam para a esquerda. Indaga pela ortodoxia da fé, faz distinção entre o que crê de considerado etéreo, o que crê de uma maneira e o que crê de outra.
ele fazia distinção entre uma crença e outra, perguntava qual é a crença daquele que estava ali, para atender aquele que era necessitado, perguntava se ele tinha posse, se não tinha, se era... não, né? Jesus praticava a caridade acima de tudo. Não, pois Jesus coloca o samaritano, considerado herético, mas que tem amor ao próximo, sobre o ortodoxo. O ortodoxo, a que faltava a caridade. Jesus não faz, portanto, da caridade uma condição de salvação. Repetindo, Jesus não faz, portanto, da caridade uma das condições da salvação, mas a condição única. Olha que termo forte que Kardec coloca aqui no final deste item 3 do Evangelho, capítulo 15. Jesus não usa da chama da caridade como uma das condições da salvação, mas como única salvação. Única, não tem outra salvação, né? É só a prática da caridade, porque a caridade envolve uma função de outros sentimentos. Aquele que tem caridade, com certeza, vai se envolver no perdão, né? Se você não tiver perdão, se você não conseguir perdoar o teu próximo, perdão total, né? Você não tem caridade. Aquele que tem a caridade total vai conseguir perdoar, vai ser humilde, não vai ser egoísta, não vai ser orgulhoso, vai conseguir envolver o seu próximo, seja ele quem for, de uma maneira bastante abrangente, né? Se outras atitudes, né, além da caridade, se outras devessem ser preenchidas, ele as mencionaria, com certeza, né? Se nós tivéssemos outras possibilidades de alcançar a perfeição ou a salvação e tivesse outra, Jesus com certeza teria dito. Não, a caridade é uma forma de você se envolver no seu crescimento espiritual, mas existem outras formas de caridade, outras formas de você se salvar, vamos dizer assim, entre aspas, né? E seria mais isso, mais isso, mais isso. Mas Jesus não falou nada disso. Jesus só falou da caridade. A única forma de nós alcançarmos um bem-estar espiritual para nós é a caridade. O envolvimento cada vez maior e completo com a chama da caridade. Se ele colocasse a caridade na primeira linha entre as virtudes, se ele coloca a caridade na primeira linha entre as virtudes, é porque ele encerra implicitamente todas as outras, né? Acabamos de falar, né? A humildade, a mansidão, a benevolência, a justiça, etc. Porque é ela a negação absoluta do orgulho e do egoísmo. Então, aquele que se envolve de caridade, não da boca para fora, né? Mas com envolvimento, aquele que se envolve mesmo, de fato, com a caridade, já superou momentos de egoísmo, de orgulho, né? Ele já esquece, já não faz parte da vida dessa pessoa, que se envolve na caridade de uma maneira total, já não faz parte do sentimento de orgulho, de vaidade, né? De egoísmo. Esse é esse texto, e ele continua ainda. O maior mandamento é o subtítulo seguinte que Kardec nos traz. E diz o seguinte: mas os fariseus, quando viram que Jesus tinha feito calar a boca aos saduceus, se ajuntaram em conselho. E um deles, que era doutor da lei, tentando-o, perguntou-lhe: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Queriam sempre pegar Jesus, né, no pontapé. Jesus lhe disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo.
Estes 2 mandamentos contêm toda a lei e os profetas. Não haveria mais necessidade, então, de acordo com o pensamento de Jesus naquele instante, de observarmos todos aqueles outros mandamentos que Moisés havia trazido há 1300 anos antes de Jesus, né? Jesus trouxe 2 mandamentos novos, pequenos, simples, né? Fácil de entender: amar a Deus e amar ao próximo. Apenas 2. Amar a Deus primeiro, né? De todo entendimento, de toda vontade, de todo, né? E amar ao próximo como a ti mesmo. Esses 2 mandamentos, disse Jesus, encerra todo a essência da vida. Continua Kardec. Caridade e humildade. Esta é a única via de salvação. Egoísmo e orgulho. Esta é a via da perdição. Esse princípio é formulado em termos precisos nessas palavras: amarás a Deus de toda a tua alma e ao teu próximo como a ti mesmo. Estes 2 pensamentos contêm toda a lei e os profetas. E para que não houvesse equívoco na interpretação do amor de Deus e do próximo, temos ainda: e o segundo semelhante a este, e significando que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar ao próximo, nem amar ao próximo sem amar a Deus. São 2 coisas concomitantes, né? Não dá para você amar o próximo esquecendo que Deus é a chama maior que devemos amar, né? Da mesma forma, devemos falar que eu amo a Deus com toda a minha força, com todo o meu entendimento, com todo o meu respeito, e desprezo o meu próximo. Então, você não ama a Deus, né? Porque não adianta nós vivemos enclausurados, rezando e orando e demonstrando para nós mesmos que amamos a Deus através de orações, né? E quando enxergamos o nosso próximo, menosprezamos. Nosso pai ainda estava nos contando o caso de uma pessoa, uma mulher que vivia no seu quarto o dia todo rezando e orando, e rezando e orando, e quando saía do quarto brigava com a mãe, brigava com a irmã, e brigas terríveis, né? Exasperações as mais terríveis, né? E depois voltava para o quarto e orava e rezava, e orava e rezava. Não adianta tanta oração se nós, quando encontramos o nosso próximo, e o nosso próximo mais próximo, que é a mãe, a irmã, dentro do mesmo lar, nós maltratamos, nós ridicularizamos, nós não nos envolvemos na chama da caridade, do amor, da paciência, da benevolência, né? Nada adianta. Amar o próximo sem amar a Deus. Porque tudo quanto se faz para o próximo é contra Deus que se faz. Não se podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se encontram resumidos nesta máxima. Ele colocou em negrito neste maior mandamento, no 4º item do Evangelho: fora da caridade não há salvação, né? É o mandamento maior da doutrina espírita. E nós vamos ficando por aqui nesse estudo, deixando para nossos companheiros na próxima semana continuar a tarefa de trazer essas explicações do Evangelho, nos informando os senhores ainda, nesses momentos derradeiros dessa nossa modesta participação, sobre a passagem da doutora Marlene para a vida espiritual, né? E enquanto nós estávamos lá hoje no velório, ouvimos companheiros ali, alguns companheiros, dizendo, hoje não deve ter trabalho no centro, porque, né, a doutora Marlene partiu, né, não deve ter trabalho no centro. E nós tivemos a oportunidade de dizer em absoluto: eu acredito que a doutora Marlene, esteja ela onde estiver, ela estará muito contente, muito satisfeita, se nós,
que somos os voluntários da casa, nos envolvermos agora sim com uma responsabilidade ainda maior dentro dos nossos afazeres e levarmos avante todo o ensinamento que dela recebemos, né? E gostaríamos também, eu ouvi o nosso companheiro Edival falar, antes do Maida começar aqui os trabalhos, nosso companheiro Edival nos disse que ele recebeu uma mediunidade bastante diferenciada que tem o nosso companheiro, e a tia Ida, que é mãe da doutora Marlene, veio falar para o Edival ontem, que a doutora Marlene, ontem mesmo, ela faleceu de manhã, em Ilhabela, né? E ontem mesmo, a tia Ida veio falar para o nosso Edival, que ela já saiu caminhando, já estava acordada, sendo levada então, andando ela própria com as suas forças, né? Sendo encaminhada então para os lugares competentes que ela fazia jus, né? Olha a beleza dessa informação que o nosso companheiro nos trouxe, e nós sabíamos que não poderia ser diferente com relação à doutora Marlene, né? Porque é uma batalhadora do Evangelho de Jesus, uma missionária do Mestre que se envolveu de uma forma ampla, total com o Evangelho de Jesus. Estávamos conversando hoje lá no velório, quando ela sumiu aqui. Ela foi uma das fundadoras da Associação Médico Espírita de São Paulo. Logo em seguida apareceu a associação, foi fundada também a Associação Médico Espírita de Minas Gerais. Depois que ela assumiu a direção da Associação Médico Espírita de São Paulo e se envolveu no trabalho, o doutor Freitas Nobre já havia desencarnado também, e ela se envolveu cada vez mais no Evangelho de Jesus, na divulgação desses princípios médicos, uma nova moral que os médicos deveriam ter, enxergar o homem não apenas como um conjunto de matéria, mas sim como um ser integral, composto de matéria e alma, e que a alma que é muito mais importante que o corpo. Hoje nós temos aqui no Brasil, mais de 50 associações médicos espíritas espalhadas pelo nosso país, e também temos várias associações médicas espíritas no exterior. Além de ser fundadora da Folha Espírita, diretora presidente deste grupo, do Lar do Alvorecer, e incentivadora de muitos companheiros, né? Quantas irmãos desencarnados que essa alma bondosa, através da sua psicografia, da sua mediunidade, conseguiu encaminhar através da sala de obsessão, nesses tantos anos, 60, 70 anos, 60 anos de mediunidade, né? Então, não poderia ser o acolhimento dela de forma diferente na sua passagem por o mundo material. A sua passagem também foi rápida, né? Começou a se sentir mal, teve uma pequena dificuldade de respirar em Ilhabela, onde estava na casa do Marcelo, seu filho, e começou a orar, segurando na mão da sogra do Marcelo, e ouviu o pai dela que estava ali, meu pai, já foi. Beleza de vida, exemplo de vida para nós todos, né? Se nós conseguirmos nos envolvermos com um pouquinho dessa brilhantismo de fidelidade que essa mulher trouxe a nós todos, né? Nós estaremos bem também, um pouquinho só. Muita paz aos senhores todos e vamos trabalhar.